Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 7. A partir do versículo 9. Números, capítulo 7, versículo 9, até o 14. Capítulo 7. Esperar você, enquanto é muito fácil, queridos. Números é o quarto livro da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Bereshit, Shemot, Vaikra, Nebidebar. São os nomes hebraicos desses quatro livros. Devarim e Deuteronômio. Quem encontrou, diga amém. Vamos aí a partir do versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, até o versículo 14. Eu quero tratar com vocês essa noite sobre o tema a oferta de Naasson. Vocês podem repetir o tema, por favor, para mim? Com mais contundência agora. Violentamente agora. Então vamos orar para a gente ver que oferta de Naasson é essa, né? Curva a sua cabeça. Pai, o rabacanta labaxere que meneviarrasto coriamanarabachá. Cheira bacanto sequia. Nós estamos aqui na tua presença. O Senhor não é uma experiência, não é uma força impessoal. Andava soriando e cobrianaste querer mais. O Senhor é uma pessoa. E nessa hora nos esvaziamos de nós. Dependemos de tua unção. Cheira a soqueteira. Nos ajuda a entender as preciosidades da tua palavra. Unge-nos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Obrigado por essa presença meiga, suave, mas ao mesmo tempo aterradora. Obrigado.
Tu és uma pessoa, nós somos teus filhos. Calem-se todas as vozes agora, meu Deus. Somente a voz do teu Espírito, mediante a tua palavra, seja ouvida. Nos impacta, nos edifica, nos consola, nos conforta, Senhor, nos confronta, nos exorta, nos chama para perto de ti, mediante a instrumentalidade da tua própria palavra. E obrigado, porque a tua unção está aqui, que ela possa fluir com liberdade, Senhor, com liberdade, meu Deus, incontida, invulgar. Nós estamos aqui. E nós precisamos aprender de ti, receber de ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu estou com vontade, sabe de quê mesmo? De cair aqui, meter a cara no chão e chorar até terminar o culto. Ah, meu Deus. Meu irmão, se você nunca sentiu a presença de Deus assim pessoal, você nunca ouviu a voz do Espírito Santo, você nunca sentiu os abraços, os beijos, você não sabe o que é glória, você não sabe o que é o céu. Há pessoas que o negócio deles é ir para o céu, mas você pode ter o céu por antecipação. Antes do céu, de você chegar lá, deixa o céu entrar na sua vida. Glória a Deus, amém, queridos. Vamos conversar com os irmãos hoje aqui, alguns momentos, sobre esse tema, a oferta de Naasson. Um personagem um tanto escondido na Bíblia, né? Que vai aparecer aqui no livro de Números. Naasson era um dos cabeças de Israel, um dos príncipes, representante oficial da tribo de Judá, a tribo de onde futuramente o Messias ia vir. E nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui quando nós vamos falar da oferta de Naasson. O tabernáculo era o santuário móvel, o ponto de contato entre Deus e a nação de Israel. Moisés recebeu a visão do tabernáculo no monte depois de 40 dias de oração e de jejum. Ele entra na nuvem, entra na eternidade, Deus mostra o céu por dentro a Moisés e diz: faça uma réplica muito fraca, muito ofuscada, muito simples do que você viu aqui na eternidade. Depois você vai ver João, 4.000 anos depois aqui de que Moisés tem essa visão do tabernáculo, você vai ver João entrando no céu e vendo o tabernáculo celestial. E aqui a Bíblia diz que Moisés vai ungir o tabernáculo. Ele levanta o tabernáculo está pronto, ele começa desde o altar do holocausto até a arca da aliança para ungir o tabernáculo. E para a unção do tabernáculo, um utensílio do tabernáculo se destaca, que é o altar. Você vai vê-lo nesse texto. Você vai ver o altar no versículo 10, você vai ver o altar no versículo 11. Você vai ver o altar no versículo 1. Então o altar vai aparecer 3 vezes aqui nesses versículos que nós lemos. E para a consagração do altar e para a oferta do tabernáculo se apresentam os 12 cabeças.
os 12 tribos das 12 tribos de Israel, os 12 príncipes das 12 tribos de Israel, 12 cabeças. E se você for ver os versículos anteriores, né? Eu li aqui no versículo 9, mas a partir do versículo 2, você vai ver agora 12 príncipes, 12 cabeças, no meio dele está a nação. E cada um deles vem puxando um boi. São 12 príncipes que puxam 12 bois. Esses 12 bois traz 6 carros de boi. Então veja, 12 bois e 6 carros. Esses 12 bois e esses 6 carros são exatamente a oferta dos príncipes das tribos de Israel para a consagração do altar e a consagração do tabernáculo. Porque o trabalho do tabernáculo foi colocado na mão dos levitas. Então esses 12 bois e esses 6 carros, essas ofertas que eles vão trazer, são exatamente para os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que cuidavam da ordem do tabernáculo. Eram diferentes dos sacerdotes. Os sacerdotes eram os filhos de Arão, 4 sacerdotes: Nadab, Abiú, Itamar e Eliezer. Nadab e Abiú, nessa ocasião, tinham morrido, tinham sido fulminados pela glória de Deus, porque eles foram oferecer fogo estranho. Então lá vem os 12 príncipes, puxando 12 bois e 6 carros de boi, ofertas para os levitas. E os levitas estão classificados em 3 categorias de levitas. Existiam os gersonitas, que eram os filhos de Gerson, levita. Existiam os meraritas, os filhos de Merabe, levitas. E existiam os coatitas, que dele nós falaremos hoje. Os coatitas, os filhos de Coate. Então, essas 3 classificações, 3 famílias, eram a família dos levitas. Agora, veja uma coisa, se você está com a Bíblia aberta, Números capítulo 7, e é bom que você esteja com a Bíblia aberta, você sabe que nós costumeiramente pregamos aqui mensagens expositivas, então nós vamos lendo versículo explicando. Você vai notar que para a primeira classificação dos levitas, os filhos de Gerson, ou os gersonitas, vem 2 carros e 4 bois. Mas se você for ver o versículo 8, você vai ver que para os meraritas são 4 carros e 8 bois. Mas para os coatitas não vai haver nenhum carro e nenhum boi. Eu explico já a você por quê. Por que, pastor, não foi o contrário? Por que não foi 4 carros e 8 bois para os gersonitas, os filhos de Gerson? Ao invés de colocar 2 carros e 4 bois para os meraritas. Vou explicar a você. Porque Deus dá a carga de acordo com a capacidade de levar. Como assim, pastor? Para você entender isso aqui, você precisa prestar bem atenção. Para você entender o capítulo 7, você tem que entender o capítulo 4. E é no capítulo 4, querido, de Números, não precisa abrir, que você vai ver as 3 classificações dos levitas. Filho de Gerson, gersonitas. Filho de Merabe, merabitas. Filho de Coate, coatitas. E você vai ver uma coisa, Moisés terminou de organizar o tabernáculo está ungido, e quem vai transportar o tabernáculo, pastor? Gersonitas, merabitas e coatitas, filho de Gerson, filho de Merabe, filho de Coate. Só que tem um porém, nenhum desses levitas podiam ver os utensílios a olho abertamente, e nenhum deles poderia entrar no tabernáculo. Só quem podia entrar no tabernáculo era sacerdote, Itamar e Eliezer, e Moisés, Arão. Então a primeira coisa que Moisés vai, está lá no capítulo 4, é que Moisés entra no tabernáculo, vai até o Santo dos Santos. No Santo dos Santos está ali a Arca da Aliança. O que é que Moisés faz? Moisés tira o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, cobre a Arca da Aliança com o véu
Depois Moisés vem para o altar do holocausto, que era o altar do incenso, que era o altar de ouro onde queimava incenso, e cobre o altar, e ele vai cobrir todas as peças, o candelabro, a mesa dos pães de proposição, ele vai cobrir, Moisés entra e Moisés vai cobrindo. E a Bíblia diz que ele cobre com pano azul e pele de animal marinho. Pô, isso fala de quê? Isso tipifica o quê, pastor? O tabernáculo fala de coisas elevadas, pano azul, coisas celestiais. Mas o tabernáculo fala de coisas profundas, animais marinhos. O tabernáculo fala do céu. Irmão, o céu não é para qualquer pessoa. O céu é para quem quer viver no plano elevado e quer conhecer as profundezas de Deus. A dimensão da eternidade é para quem está disposto a explorar aquilo que Deus reservou nas alturas e a mergulhar nas profundidades de Deus. Muito bem, Moisés cobra a arca, Moisés cobra o menorá, o candelabro, Moisés cobre a mesa dos pães de posição, Moisés cobre o altar do incenso, lugar santo, lugar santíssimo, está tudo coberto. E gersonitas, merabitas e coatitas, qual é a responsabilidade deles? Levar o tabernáculo. Agora, voltando aqui para o capítulo 7, eu disse a vocês que tem mais boi e mais carro para os filhos de Merab do que para os filhos de Gerson. Por quê, pastor? Aí a gente volta para o capítulo 4, exatamente porque os gersonitas, os utensílios dele não pesavam muito, não. Ele levava as cortinas do tabernáculo, os véus dos tabernáculos, os cochetes, os utensílios pequenos. Então, se é coisa pesada, para que 8 bois? Para que 4 carros? Para que 4 carros e 8 bois? Se é coisa não é coisa tão pesada, 4 carros e 8 bois, 2 carros, aliás, e 4 bois funciona. 2 carros e 4 bois funciona. Não, vai levar véu, vai levar cortina e vai levar o tecido pequeno. O que é que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos que a responsabilidade vem de acordo com a capacidade de carregar. Tem gente que diz, não, eu conversei com o menino, né? E a gente perguntou a ele, você quer ser pastor? Ele disse, eu quero ser apóstolo. Ele não queria começar de pastor, ele queria ser logo apóstolo. Mas só que ele era um menino, era infantil. Então tem gente que quer muito, mas não pode receber. Porque não é necessário receber aquele nível. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, você só vai levar véu, cortina e utensílio pequeno. 2 carros e 4 bois, resolve. Agora, por que os meraritas vão ter 4 carros, pastor, e 8 bois, ao invés de gersonita? Sabe por quê? Porque merarita, meu irmão, vai levar as tábuas do tabernáculo, merarita vai levar as bases do tabernáculo, merarita vai levar as colunas do tabernáculo e as estacas do tabernáculo. E isso pesa muito mais. Então, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que a gente aprende com isso? A gente aprende que você tem que se contentar com aquilo que Deus lhe deu, porque Deus dá de acordo com a capacidade de você carregar. Você trabalha com utensílio pequeno, se conforme com esses 2 carros e esses 4 bois, que esses 2 carros e 4 bois vão funcionar. Mas você trabalha com coisa mais pesada, Deus está entendendo. Ele vai te dar 4 carros e vai te dar 8 bois. Agora, querido, veja comigo, estamos no capítulo 7, veja comigo. Nos versículos 7 e 8 diz, 2 carros e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Olha, é segundo o ministério que Deus te deu. Se Deus te chamou para dançar, quem disse que o teu ministério
de dança, o teu serviço na dança não é importante. É importante. Mas Deus te deu a capacidade de dançar que não deu a mim. Então, Ele vai te dar 2 carros e 4 bois. Agora, para os coatitas, olha comigo aí, ó, verso 9, que a gente vai falar para os coatitas. Mas aos filhos de Coate, verso 9, nada deu. Aos filhos de Coate, ele não deu nada. Não deu nenhum carro, não deu nenhum boi. Irmãos, era 6 carros e 12 bois. 2 carros e 4 bois para os gersonitas, 4 carros e 8 bois para os meratitas. E Coate não vai ficar com nada, pastor, nessa história? Você que pensa. E aí, a gente vai para o primeiro tópico da mensagem. Tabernáculo levantado, 12 príncipes, cada um puxando o boi, 6 carros, distribui-se a responsabilidade. E aí eu posso imaginar os filhos de Coate olhando assim, né? O chefe do levita de Coate diz: Moisés, ô Moisés, por que 2 bois e 4 carros para Gerson? Por que 4 bois e 8 carros para Merabe? E a gente não tem nada. Não tem nada? Olha aqui, ó. Veja comigo, verso 9. Mas aos filhos de Coate nada deu. Por que nada deu? Porque a seu cargo estava o santuário e o levavam nos... Como é, o que está escrito aí na tua Bíblia? Hein? Levava aos... Onde era que ele levava? Aos ombros. O que significa isso, pastor? Isso significa, meu irmão, o peso da responsabilidade sobre aqueles que lideram, administram, adoram. Parece que ele não tem carro e nem tem boi, mas eles têm privilégio. Agora, o privilégio custa um preço. O preço do peso da responsabilidade nos ombros. Irmãos, tem gente que quer fazer a obra de Deus sem entender que para levar nos ombros tem que se inclinar e dizer: está aqui, conte comigo, meu ombro. Tem gente, olha, deixa eu dizer aqui de um pastor que eu comecei a conversar com ele, ele disse: estou empurrando com a barriga, meu pastor. Eu estou empurrando com a barriga. Deus não chamou ninguém para fazer nada empurrando com a barriga. Não se empurra a arca da aliança com barriga. Não se empurra altar de holocausto com barriga. Não se empurra altar de incenso, menorá, pia de bronze com a barriga. Deus nos chama ao peso da responsabilidade. Mas peso da responsabilidade equivale privilégio. Veja o privilégio desse povo, levar todo o santuário, irmãos. Moisés cobria tudo, cada peça, desde ali, ó, do menorá, a pia de bronze, o altar do holocausto, todas as peças, para não economizar tempo, não falar todas, do tabernáculo, tinham argolas e varais. Então os coatitas iam lá, sem ver nada, tudo coberto, mas as argolas ficavam de fora. Eles colocavam os varais, colocavam nos ombros e levavam ao altar do holocausto, levando nos ombros. Pia de bronze, levando nos ombros. Depois você lê os capítulos, você lê em casa os capítulos 24 a 27 de Êxodo, você vai ver todos os utensílios ali, pia de bronze, levando nos ombros. Menorá, tudo coberto, levando nos ombros. Altar do incenso, levando nos ombros. Arca da aliança, levando nos ombros. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que aquele que é o sacerdote dos sacerdotes
Ele assumiu com a responsabilidade de levar a cruz nos ombros. Levando a cruz nos ombros, ele leva os seus pecados, as suas inquietações, as suas ansiedades, os seus medos, os seus traumas, as suas frustrações, as suas derrotas. Mas ele coloca um peso de responsabilidade nos nossos ombros também. Leve o tabernáculo, o santuário, a obra de Deus, a glória de Deus nos seus ombros. Ofereça os seus ombros. Os ombros, porque a obra tem um preço e tem um peso, mas é um peso de glória, meus irmãos. É peso de responsabilidade, mas peso de glória. Eu fico vendo, ó, Gerson e Berabe, olhando, mas rapaz, a gente está aqui com carro de boi, com boi, mas olha os coatitas ali, ó, levando a arca nos ombros, levando o altar nos ombros, levando o menorá nos ombros. Você foi chamado para oferecer os seus ombros, para levar a glória de Deus àqueles que não conhecem ainda. Você pode dizer amém? Qual o problema, pastor? O problema, meu irmão, é que tem muita gente substituindo. Ponto 2. Eu entrar daqui a pouco na oferta de nação. Ponto 2. Tem muita gente substituindo os ombros por carro de boi, meu irmão. Substituindo o ombro por carro de boi? É, pastor. Os coatitas podiam dizer assim, não, está muito pesado isso aqui. Essa arca pesa demais, está ferindo os ombros. Esse altar, um altar gigante desse, a gente levando aqui nas costas. Pois é, vamos facilitar. Pega aí os carros de boi aí. Não tem tanta coisa não, aqui ó, gesso aqui, só leva cortina e véu, bracelete, coisa pequena. Joga esse altar em cima, joga a pia, fica mais fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem substitui ombro por carro de boi, acaba sofrendo a consequência de não seguir o padrão que Deus estabeleceu. Quem disse que era nos ombros dos coatitas foi Deus. Foi Deus. Agora, a gente vai caminhar um pouquinho na Bíblia, a gente vai para 1500 anos aí de história no futuro. Lá está Moisés, Davi, grande rei Davi, sentado no trono. A arca de Deus, ele ouviu falar que estava na casa, estava lá em Bet-Semes, a arca de Deus, lá na casa do pai de Uzá, e estava prosperando muito a casa deles, a arca estava lá. Aí Davi tem uma ideia, chama Natan, rapaz, eu estou com uma ideia aí, sim, mas quer trazer a arca, que ideia muito boa. Aí vai lá, Davi manda trazer a arca. Aí, presta atenção, Uzá, aí ó, o pessoal de Bet-Semes diz, e como é que a gente vai levar a arca? Porque a arca estava lá desde que os filisteus tinham tomado a arca. E aí, queridos, eles não foram consultar o manual. Manual aqui, o texto, ó, esse texto aqui, ó, que os coatitas tinham que levar o santuário, o tabernáculo nos ombros, estava escrito já fazia mais de 1000 e tantos anos, de Moisés a Davi. Eles deviam ter, vamos consultar a Bíblia, o manual, vamos ver o que é que Moisés disse, qual é o padrão de Deus. Mas aí eles pensaram, rapaz, eu vi dizer que a arca uma vez foi lá para a terra dos filisteus, colocaram a arca lá no templo de Dagon, e aí a arca veio num carro de boi. Vamos fazer a mesma coisa, vamos botar a arca no carro de boi, irmão. A arca, santuário, é no ombro de coatita. Vamos botar no carro de boi, é até mais fácil, né? A arca pesa muito mesmo. E aí a Bíblia diz que lá vai a arca botada no carro de boi, e lá vem o boi, e 2 camaradas, Uzá e Aió. Aí vai, ei boi, vai boi, ó boi. E Uzá vai, eu vou aqui porque qualquer coisa vai tropeçar. Agora, você sabe que boi não louva, você sabe que boi pode tropeçar, tem pedra, carro de boi, e lá vai, lá vamos levar. Daqui a pouco a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Olha o perigo de se substituir ombro de levita por carro de boi. E aí quando a Bíblia diz que os bois tropeçaram, ela vai usar, meter a mão, eu vou defender a arca, irmão, defender a arca.
A arca não pode cair, eu vou proteger a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus fulminou ele por causa da irreverência dele. Esses camaradas aqui, ou eles eram ignorantes, ou eles estavam fazendo da maneira que eles achavam que devia ser feito. Não tem problema. Finalmente, lá na terra dos filisteus, os filisteus botaram a arca no carro do boi, 2 vacas de leite, que estava com 2 bezerros, soltaram as vacas e disseram, vamos ver, se as vacas elas forem retinhas, não se desviar para o caminho, se instintivamente elas não voltarem para pegar os bezerros, porque vaca com bezerro, irmão, onde o bezerro está, ela vai estar. Se elas forem direitinho, sem se desviar pelo caminho, então quem feriu a gente foi o Deus de Israel. Eles quiseram fazer a mesma coisa. Mas por que Deus permitiu que as vacas... Deus quem dirigiu aquelas vacas. Por quê? Porque filisteu não tem luz. Filisteu não tem conhecimento bíblico. Filisteu é ignorante. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então quando você vê algumas pessoas aí no mundo fazendo determinados absurdos, algumas coisas que são completamente antagônicas ao plano e até tentando ser religioso e sem ser ao mesmo tempo, e você não vê nada acontecer, e você vê muitas vezes o cristão querendo distorcer o que a Bíblia diz e ele sendo afetado, é porque ele está fazendo em plena rebeldia. Ele sabe que carro de boi dá certo para filisteu, porque filisteu não tem responsabilidade, porque não conhece Bíblia. Aí usar defender a arca, ou segurar a arca. Quem disse que a arca precisa se defender? A arca se defende sozinha. Um dia, os filisteus, quando tomaram a arca se deixou tomar. Aí disseram, ei rapaz, vencemos aqui o símbolo do Deus de Israel. É um troféu. Vamos botar ele aqui no templo de Dagon, nos pés de Dagon. E aí a gente vai ver que Dagon é Deus, né? Dagon era um corpo de homem com a figura de peixe. Aí botaram a arca lá e Dagon lá em pé. Olha, Dagon venceu Yavé. Foi dormir, quando foi de noite, só escuta quebra-pau no templo de Dagon. A arca está levando a pia de Dagon. Quando eles chegaram lá no primeiro dia, a Bíblia diz que Dagon estava caído, com os braços quebrados diante da arca. Era Deus dizendo, que Dagon é contra mim? A habilidade de agir de Dagon está quebrada, ele não tem braço para... Isso não deve ter sido uma coincidência. Bota Dagon no lugar e bota a arca lá. Aí de noite, Aí, olha, vamos lá, Dagon venceu. Quando chega lá, aí ele diz que Dagon está com a cabeça quebrada, caída diante da arca. Até hoje ele não pisa, o texto diz assim, até hoje ele não pisa no limiar do templo. Deus estava dizendo que ele é maior do que qualquer Deus, ele não precisa que ninguém defenda a honra dele, a glória dele, porque ele se defende sozinho, ninguém precisa ajudar Deus. Você sabe que tem crente que quer ajudar Deus? Ele vai contar um testemunho, e às vezes Deus fez até um milagre. Mas ele estica o milagre e diz que o milagre foi maior do que o que Deus fez, porque ele quer dar uma ajudinha. Mas, queridos, não substitua os seus ombros pelo carro de mão de filisteu. Nós estamos vivendo numa época em que os cristãos e até pastores que estão querendo adaptar a Bíblia às conveniências desse mundo. Eu vou dizer aqui, porque está na internet, não vou dizer o nome de ninguém por causa de ética. Um pastor de uma igreja batista aí, outro dia, um pastor chamado progressista, os pastores progressistas, ele estava, está aí na internet, né? E eu assisti tudo. Ele tem muitos homossexuais na igreja dele que vivem na prática do homossexualismo. E sabe o que ele fez? Ele começou a pegar a Bíblia e dizer, não, ó, é o seguinte, eu estou contando isso aqui como exemplo. É o seguinte, a Bíblia é um livro de 2.000 anos atrás, e 5.000 anos atrás, a gente não pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia com os mesmos olhos, porque só tem 2 textinhos na Bíblia que falam sobre homossexualidade, porque os textos do Antigo Testamento sobre homossexualidade não vale, não tem valor. Aí ele usou até uma palavra, macalói, que seria uma palavra hebraica, que ele usou como grega, mas só tem 2 textos. Então, nas falas dele, nós estamos vivendo em um novo mundo, então nós temos que atualizar a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia com os olhos da nossa sociedade. Tudo isso para defender
a prática do homossexualismo na igreja dele. E ele querendo dizer que, quando Paulo falou aqui, diz que Paulo era o ponto de vista de Paulo, se a gente lê, a mulher deve se submeter a um marido, é machista e tal, e a escravatura e tantas coisas. Mas no final de tudo isso, depois ele se defendeu, né? Ele mandou, que ele foi muito criticado. No final de tudo, ele queria dizer, eu tenho muita gente que diz, pastor, eu sou homossexual aqui na sua igreja, eu nasci assim, eu não consigo me libertar disso. E ele diz, e para que essas pessoas não sejam condenadas ao inferno, nós precisamos adaptar a Bíblia. E esquece ele. Que quando Paulo escreve 1 Coríntios 6, que foi o texto que ele usou, e Romanos capítulo 1, o nível de homossexualismo naquela sociedade era maior, no mesmo nível de hoje, irmãos. A sociedade grega, romana, era uma sociedade altamente sensualizada, uma sociedade de pederastria, de homossexuais. E o pastor, dentro dessa realidade, o pastor quer defender que o que Deus condenava como homossexualismo era a prática dos cultos, né, da prostituição cultural, que ele condenava tanto a relação hétero na prática da prostituição cultural, como a prática homossexual. Então, tem gente que ao invés de levar o peso da responsabilidade nos homens, que ele tinha que se levantar na igreja dele, e os homossexuais estavam lá e diziam, olha, vocês são bem-vindos aqui, nós amamos vocês. Eu tenho amigos homossexuais, mais de um. Eu tenho. Vocês são bem-vindos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não, eu vou ajudar você a se libertar. Você vai ler a Bíblia. No princípio Deus criou macho e fêmea. Jesus é criacionista e Jesus é contra a prática. Jesus disse, macho e fêmea o criou em Mateus 19. Cristo vai libertar vocês. E não, nós vamos agora, vocês nasceram assim. Afinal de contas, você não tem culpa de ser homossexuais, vocês fiquem aqui, porque quando Paulo falou sobre o homossexualismo, Paulo está falando de uma visão retrógrada, a gente não pode entender do jeito. Carro de boi de filisteu, pastor, assuma a responsabilidade, leve a arca nos ombros. Pastor, tem homossexuais na sua igreja? Porque lá ele diz que não prega contra o homossexualismo. Se o senhor pregar contra o homossexualismo, vai ficar o senhor sozinho na igreja. Não, Deus me guarde, a igreja aqui tem muito. A igreja não, na verdade, eu creio que não existe, né? Mas, não. Você acha que Jesus negociou valores? Por causa. Domingo passado eu preguei aqui. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo tem que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus, o senhor é a favor do canibalismo, comer a sua carne, o que é isso? Não, você não está entendendo. Quem quiser ser meu discípulo tem que ter compromisso, aliança. Carne, sangue, fala de aliança, compromisso comigo. Aí o pessoal disse, Jesus, seguir o senhor eu quero, agora compromisso é muita coisa. Aí vazaram fora, Jesus olhou para os dois e disse, vocês não querem ir também não? Aí Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós se tu tens palavras de vida eterna? Você acha que Jesus ficou preocupado? Porque aquela multidão foi embora? Irmãos, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas o beijo do que aborrece é enganoso. Se tem alguém na prática de homossexualismo, a igreja não odeia. Os cristãos, não existe essa história de homofobia no meio dos crentes, dos cristãos, pelo menos os que eu conheço. Amam a todas as pessoas, amamos os homossexuais, amamos os prostitutos, amamos os bêbados, amamos os corruptos, até os corruptos a gente ama, porque a Bíblia manda amar todos os homens, mas isso não significa dizer que eu vou concordar com a prática. Com muito amor, eu vou dizer, amo você, você tem liberdade de ser o que você quiser, mas se você me perguntar se é bíblico, eu tenho que ter coragem de levar a arca, o peso do santuário nos ombros e dizer, não é bíblico. Ponto de vista cristão é que é pecado. Como qualquer outra prática que fuja dos princípios da palavra, é pecado. Amém? Vocês estão entendendo?
Então olhe para o seu irmão aí, de longe, e diga: leve o santuário nos ombros, irmão. Deixe que o peso da responsabilidade caia nos seus ombros. Diga: não substitua o carro de boi, que é modelo de filisteu. Amém? Mas eu não vou falar mais sobre esse assunto, porque eu vou partir para o final, porque o que eu quero falar mesmo, fiz esse arrudeio todo, para falar sobre a oferta de Naasson. Então está aqui: carro de boi e boi para Gerson, carro de boi e boi para Merate, para Coate, os coatitas, santuário nos ombros. E agora, existe aqui um item, uma peça que vai se destacar nesse capítulo, porque na oferta para a consagração dessa peça, desse utensílio do tabernáculo, é Naasson, o príncipe da tribo de Judá, que vai trazer os seus utensílios. Que utensílio é esse, pastor? É o altar. Irmãos, todo o tabernáculo era bonito, lindo. Vocês já devem ter visto a imagem do tabernáculo, todos lindos. Mas tinha uma peça fundamental que sem ela essa peça não estivesse lá, as outras não funcionariam, não havia utilidade. Qual era, pastor? Era o grande altar do holocausto. 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura, falando da graça de Deus. O número 5 é o número da graça, por isso a cruz aponta, para 5 direções, para cima, trazendo Deus aos homens, para baixo, ferindo os homens, para os lados, Cristo abraçando os homens, para frente, Cristo encarando o pecado da humanidade e perdoando. O altar. Naasson, da tribo de Judá, vem fazer a sua oferta pelo altar. O que é o altar, pastor, do holocausto? Por que ele é tão importante? Porque era ali que as ofertas eram oferecidas para servirem de holocausto como adoração. E era ali junto do altar que o sangue do animal era parado para expiação. O que é o altar, pastor? O altar é um tipo da cruz de Cristo. Tudo era importante, mas sem altar não havia mais cerimonialismo. Se não houvesse altar, para que lavar a mão na pia de bronze? Sem lavar a mão na pia de bronze, não se podia entrar no lugar santo para acender o menorá. Se o menorá não está aceso, a mesa dos pães da proposição não são iluminadas. Se a mesa dos pães da proposição não são iluminadas ali, sacerdote não come pão. Se não come pão, a presença de Deus não está no meio de Israel, porque os pães eram chamados pães da presença. Se ele não come o pão da presença, como eles vão oferecer incenso no altar de incenso, se não houve, primeiro, um contato com o menorá e com o altar de bronze? Se não há incenso no altar de incenso, o sacerdote não entra no lugar santíssimo diante da arca para oferecer o sangue expiatório. Se o sangue não é derramado no próprio expiatório, na tampa da arca, Israel não tem perdão. Então tudo começa no altar de holocausto. Tudo gira em torno da cruz. Não existe, vocês já sabem que eu já preguei aqui muitas vezes, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho dos milagres. Não vi esse evangelho da Bíblia. Não existe evangelho da prosperidade. Não está na Bíblia esse evangelho. Não existe evangelho do triunfalismo. Esse evangelho não é bíblico. Qual é o evangelho bíblico, pastor? É o evangelho do altar do holocausto. É o evangelho da cruz. Agora, pela cruz nós somos curados. Pela cruz Deus nos abençoa. Pela cruz nós somos edificados. Porque se a cruz, Cristo morre, se ele morre, ele ressuscita. E se ele ressuscita, ele está vivo. E se ele está vivo, ele opera no meio da igreja. Então a essência do evangelho é a cruz. Precisamos voltar a trazer a cruz, o altar do holocausto. Cristianismo é eu abrir mão dos meus achismos. Cristianismo é ir à cruz, é a morte do eu. Tem gente que acha bonito aqui, o púlpito, para tocar, para cantar, porque ele quer se achar, ele quer aplausos, ele quer glamour. Só que altar
é para duas coisas: entrega, que é oferta, e morte. No altar o sangue está sendo derramado. Agora, para a consagração do altar, como vai aparecer aqui no versículo 1, no verso 10, no verso 11, lá vem Naasson. Lá vem: Naasson, de que tribo você é? Sou da tribo de Judá. O que é que você quer? Vim trazer a minha oferta para a consagração do altar. E qual é a sua oferta? Primeiro ponto. A minha oferta, em primeiro lugar, é um prato de prata. Um prato de quê, irmãos? Um prato de quê, irmãos? Naasson, qual é a sua oferta? Um prato de prata. Mas por que não é um prato de bronze? Que é um prato de prata. Porque o que ia ser colocado dentro do prato de prata, eu vou mostrar a vocês, é importantíssimo. E por que o prato é de prata, pastor? Porque ele ia consagrar o altar. O altar é um tipo da cruz, e prata na Bíblia fala de redenção, irmãos. Prata é o preço do resgate. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Ele foi vendido por um preço do escravo para nos libertar. Para que não houvesse juízo de Deus no meio de Israel, toda vez que fosse fazer um censo, tinha que se trazer 30 ciclos de prata. As bases do tabernáculo eram prata. Prata é o preço do nosso resgate. Davi uma vez se meteu a besta, se encheu de orgulho e mandou fazer o censo sem o preço do resgate, o ciclo de prata. A Bíblia diz que Deus mandou uma peste em Israel, que o anjo veio de Deus, veio com a espada, e 70.000 pessoas caíram mortas em Israel em um dia, em 3 dias. Aliás, a praga veio. Por quê? Porque é somente o preço do sangue de Cristo, a prata da nossa redenção, que pode deter a praga do pecado no mundo. Não tem jeito para o pecado, não tem paliativo para o pecado, não tem reforma cultural contra o pecado, só o preço do sangue de Cristo. É por isso que no céu, o cântico dos anjos, digno é o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas, raças e nações. Agora, o prato era de prata, porque prato fala de recipiente. Esse prato de prata oferecido pelo altar significa dizer que por causa da cruz de Cristo, hoje nós somos prata escolhida por Deus, nós fomos comprados, mas nós precisamos ser um recipiente. O que é um recipiente? Aqui, ó. Uma tigela, não é de prata não, mas parece bonito, que só doação aqui de irmã Josi. Deus te bendiga, irmã. Mas para que isso aqui? Recipiente, irmãos. Você está aqui na igreja para ser recipiente. O que é recipiente? É quem recebe e quem contém. Quem recebe e guarda. O preço do teu sangue, do sangue de Cristo por você, é para fazer de você um recipiente da graça. Daqui a pouco eu vou dizer o que é que Deus planta dentro de você, e você mesmo tem que deixar receber dentro de você. Então a primeira oferta, é a oferta em metal que vem de Naasson que você traz. Como oferta, sim, eu trago um prato de prata. Mas o segundo, o prato de prata era uma oferta de 30 ciclos, que é 1,5 kg de prata. Mas o que é que você traz? Qual é o segundo oferta que você traz? Eu trago uma bacia de prata. Agora, se prato é um recipiente, bacia é algo que contém uma quantidade maior. Você tem que começar sendo prato, recebendo algumas dosagens do alimento celestial, colocando, porque Cristo se alimenta, você sabe que nós nos alimentamos de Cristo, e Cristo se alimenta de nós. É por isso que tem uma igreja que não foi digerida por Jesus, estou falando aqui, né, metaforicamente, ele diz que Jesus estava para vomitar.
aquele povo, não sabia o que era. Eles nem eram frios e nem eram crentes, eram morros. Eram chamados crente Raimundo, pé na igreja outro mundo, não sabe se vai para o céu ou se vai para o inferno, não sabe se é crente ou se não é, não sabe se a linguagem é cristã ou se é do mundo. Eles não tinham sido contidos por Cristo, não tinham sido digeridos por Cristo. O que não é digerido é vomitado, você sabe disso? Se você come um alimento e o seu organismo não faz a digestão dele, ele não faz parte agora, porque quando é digerido, as vitaminas fazem parte do seu organismo, vai fazer parte, senão o organismo vomita. Era assim a igreja de Laodiceia, igreja indefinida. Então, prato de prata, recipiente, bacia de prata, pastor, contingência. Você recebe algumas dosagens, mas o propósito de Deus é que você comece a crescer. Para quê? Para você receber mais da presença dele. Como prato você recebe a salvação, como prato você recebe a santificação, uma vida mais próxima de Deus. Mas depois que você começa a se tornar bacia de prata, aí você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe os dons espirituais, você começa a entender a sua autoridade espiritual. O que é que você traz aí, Nelson? Eu trago um prato de prata. E o que mais? Eu trago uma bacia de prata. E o que é que tem aí dentro? Olha aí, veja comigo. Primeiro é a oferta de metal. Agora, dentro da oferta de metal, tem que ter oferta vegetal. O que é que estava dentro desses utensílios? Veja comigo o verso 13. Leia aí comigo, capítulo 7. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, cheio de flor de farinha amassada como azeite para oferta de manjares. Oferta de manjares, o que era, pastor? Era oferta vegetal que se colocava no altar do Senhor para o Senhor receber, e uma parte o sacerdote comia. E ela era feita de flor de farinha amassada com azeite. O que é flor de farinha? Farinha de trigo. Então, queridos, você tem que ser uma bacia e um prato cheio de farinha. Que farinha, pastor? A farinha do trigo, chamado Palavra de Deus. Porque é uma promessa de Deus, está aí, ó, o decreto aí de Joel 2,24. Há uma promessa de Deus para nós, especificamente como igreja, para a nação brasileira. Brasil, as tuas eiras se encherão de trigo. Se encherão de trigo. Farinha de trigo. Flor de farinha amassada. O que quer dizer isso, pastor? Flor de farinha amassada. Palavra triturada, explicada e revelada no teu coração. Agora, a flor de farinha para a oferta de manjares, que tem que misturar o azeite nela para se tornar oferta de manjares, ela não aparece assim no estalar não, irmãos. É a farinha de trigo. Então primeiro você tem que plantar o trigo. Para plantar o trigo, você tem que preparar a terra, né? Se tem algum agricultor aqui sabe do que eu estou falando. Primeiro arranca os tocos, queima a terra, prepara a terra. Isso exige esforço. Tem pessoas que eles acham que as coisas de Deus caem do céu assim, ó. Hoje eu vou pregar, eu vou abrir aqui, porque Deus vai falar comigo aqui. Está aqui. Não, irmão. Flor de farinha amassada, palavra revelada no teu coração, explicado. Primeiro tem que preparar a terra, oração, né? Depois tem que lançar a semente. Depois tem que esperar a chuva vir. Depois tem que colher o grão, traz o trigo. Aí depois tem que malhar o trigo. Coloca o trigo na eira, naquele terreno duro, e vai com a vara ali, com um garfo, e vai bater, até a palha se separar, o vento soprar, tirar a palha, ficar só o grão. Aí depois tem que triturar, amassar. Não é assim não, irmãos. Nada cai do céu, nada cai pronto. Eu, por exemplo, para pregar uma mensagem dessa para você aqui, entender isso aqui, primeiro Deus me mostrou isso aqui, eu lendo devocionalmente. Mas depois teve que pesquisar, tem que orar em cima, tem que triturar o trigo, a flor de farinha tem que ser amassada. E qual é o elemento aqui, pastor? O outro elemento? O azeite, meu irmão. E o azeite passa pelo mesmo processo. Tem que preparar a terra, lançar a semente, esperar a chuva, a oliveira, né?
que produz a azeitona, a oliva, tem que nascer. Depois você tem que colher a oliva e prensar o azeite, colocar na prensa até sair o óleo. Essa era a oferta de Naasson. Um prato de prata, uma bacia de prata, cheia de flor de farinha amassada com azeite, que simboliza a palavra triturada, explicada e revelada na unção do Espírito Santo, que faz toda a diferença. Pregar é uma coisa, irmãos. Ensinar a Bíblia é uma coisa. Pregar e ensinar debaixo da unção, do azeite do Espírito Santo é outra coisa. Cantar é uma coisa. Tocar é uma coisa. Cantar e tocar debaixo da unção, do azeite do Espírito Santo é outra coisa, meu irmão. Orar é uma coisa. Orar sobrenaturalmente é outra coisa. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: seja um prato de prata. Diga, mas seja uma bacia de prata. Agora olha para mim: bacia vazia, prato vazio. Para que serve prato vazio, irmãos? Para que serve bacia vazia? Seja um prato de prata, uma bacia de prata, cheia da flor de farinha amassada da palavra de Deus, revelada no teu coração e molhada na unção, no azeite do Espírito Santo. Dê um aplauso a Jesus. E aí eu termino com o último utensílio. O que é que você traz aí, Naasson? Eu trago um prato de prata. Mas o que é, Naasson? Eu trago uma bacia de prata. O que é que tem dentro? Flor de farinha amassada com azeite. É só isso? Não. O que é que você traz? Aí, ó. Verso 14. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. A primeira oferta é de prata, a segunda é de ouro. Taça de ouro. O que é que o ouro fala na Bíblia, pastor? O ouro fala da glória de Deus, revelada na palavra. Tua palavra, o salmista disse, é mais preciosa do que o ouro fino de Ofir. O ouro fala daquilo que é celestial. A cidade celestial é de ouro, a praça é de ouro, transparente como vidro. Eu nunca vi que tipo de ouro é esse, mas é. Jesus tem um cinto de ouro cingido no seu peito. E agora mesmo, ao redor do trono, existem 24 anciãos com coroa de ouro, lançando a coroa de ouro nos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você olhe para mim e vê um homem, olhe para você e vê um ser humano, mas Cristo está olhando para você, e por causa do preço da prata, Ele vê você uma taça de ouro, um utensílio de ouro, um vaso de ouro que resplandece a glória dEle. Então não importa se ninguém te valoriza, não importa se ninguém te ama, não importa se ninguém te aceita. Para todo mundo você pode ser um vaso de barro, mas para Ele você é uma taça de ouro. Você vale o preço do sangue dEle, por isso Ele glorifica o nome dEle através da sua vida, quando você vive para a glória dEle. O grande problema é que muita gente está querendo viver para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Pastor, e essa taça de ouro aí, que representa a glória de Deus, que eu não vou falar mais, né, sobre... Essa taça, ela era vazia? Tem que ser vazia? Não, irmãos. Olha aqui, ó. Uma taça de ouro cheia de incenso. Por quê, pastor? Porque esses utensílios que consagram o altar, por incrível que pareça, não pertencem ao altar. Pertencem à mesa dos pães da proposição. E na mesa dos pães da proposição tem que ter bacia e tem que ter prato, para conter os elementos que fazem o pão da proposição, que também é flor de farinha. Mas tem que ter, sabe o quê? Está lá escrito no Números capítulo 4, que na mesa dos pães da proposição tinha uma taça de ouro cheia de incenso. O que é incenso, irmão? O que é incenso? Incenso é oração de agradecimento, de louvor e de adoração. Toda vez que você encontra incenso na Bíblia, vai falar de oração. É por isso que o sumo sacerdote, Yom Kippur, dia da expiação, o sumo sacerdote está entrando no lugar santíssimo. E ele, campainhas de ouro e romãs de ouro nos banhados de vestido, e ele vai andando, plim, plim, plim,
Ele não pode entrar de mãos vazias. Nessa mão esquerda, ele vai levando um utensílio com sangue de novilho para fazer a expiação. Mas a Bíblia diz que ele tem que levar algo. Ele tem que levar um incensário. Quando ele chegava lá no altar do incenso, antes de ele entrar no véu, ultrapassar o véu, para ir para a Arca da Aliança, porque a Shekinah, a presença manifesta de Deus, ia estar lá. A Bíblia diz que ele ia com o incensário. E balançando o incensário. A Bíblia diz que a nuvem de incenso tomava conta do lugar. E a nuvem se tornava como que um filtro que impedia ele de morrer. E a Bíblia diz que ele ia com incenso na mão esquerda e incenso na mão direita. Sacerdote, ele é intercessor. Sacerdote, ele é adorador. Incenso na mão esquerda, intercessão. Incenso na mão direita, adoração. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é uma taça de ouro vazia. Você tem que ser uma taça de ouro cheio do incenso, do louvor, da gratidão e da adoração. Porque esse sacerdote, sumo sacerdote, tem que ter incenso para entrar no Santo dos Santos, senão morre. Não existe vida espiritual sem oração. Não existe vida física sem comunicação. Se o indivíduo não vê, não ouve, não fala, não interage e não sente, ele pode estar vivendo, mas ele está vivendo e muitas vezes no estado vegetativo. Como é que eu digo que amo a Deus, que eu sou cristão, se eu não falo 5 minutos com Ele, se eu não interajo, se eu não oro? A oração não é questão de opção, não é questão de tempo. A oração é questão de sobrevivência. Ou eu oro, ou eu morro. E quem ora nunca morre, mas quem não ora vivendo está morto. É por isso que a Bíblia diz que lá no João foi arrebatado, entrou na sala do trono e começou a ver. O que você está vendo, João? Eu estou vendo o Senhor sentado no trono. O que é que ele tem? Ele tem na mão direita um livro. O que é aquilo ali ao redor do trono dele? São 24 anciãos. O que é que eles estão fazendo, João? Lançando as suas coroas. Mas, João, tem 4 seres viventes ali, ó, perto do trono dele, nos 4 cantos. Um com rosto de leão, um com rosto de novilho, um com rosto de águia, um com rosto de homem. O que é que eles estão fazendo? Aí eles estão pegando aquelas salvas. E essas salvas é o quê? Essas salvas estão cheias de incenso. E o que é incenso, João? Esse incenso são as orações do santo. Então, quando você ora lá no trono, Deus respira o seu incenso e a sua oração oxigena os pulmões espirituais de Deus. E Deus responde. Está lá no capítulo 8. João, o que você está vendo, João? Eu estou vendo o altar. Que altar é esse? É um altar de ouro. Onde é que ele está? Perto do véu, do lugar santíssimo, do trono de Deus. E o que é que tem nesse altar? Tem muito incenso. O que é que você está vendo? Eu estou vendo anjos com incensário. E eles estão colocando incenso. E esse incenso é o quê? Esse incenso é as orações do crente. E quando o incenso sobe, a Bíblia diz, os anjos pegam as brasas do altar e jogam na terra. E a Bíblia diz, há trovão, há relâmpago e há barulho. Porque o incenso é a nossa oração. Nós oramos e Deus responde. Diga amém. Olhe para o seu irmão e diga, taça de ouro, não fique vazia, se encha do incenso. Amém, queridos?